Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos entrar num novo assunto. O nosso assunto é sobre o planeta Terra e as transformações que ocorrem no nosso planeta, as transformações que ocorrem na superfície do planeta. E falaremos sobre as dinâmicas e as características da Terra. Hoje nós teremos a participação do professor Idálio. O professor Idálio ele é aluno do curso de Ciências Biológicas e ele está terminando sua formação, está passando pela fase do estágio, que ele vai ficar conosco por algumas aulas na nossa escola. E mais na frente vocês vão poder conhecer ele, ver o rostinho dele, e ele irá falar com vocês e continuar a aula, tá certo? Então vamos lá. A Terra é dinâmica. Então vamos olhar por que a Terra é dinâmica. Algumas das características da Terra, né, que nós vamos apresentar agora, começa pelo próprio nome do planeta. O planeta é conhecido como Terra e, para falarmos do planeta Terra, temos que iniciar com um T maiúsculo, para diferenciar da Terra, que é o pó, né? Terra, planeta, começa com T maiúsculo. E Terra, quando se referimos a solo, é com T minúsculo. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Vocês sabiam disso, turma? Que a Terra é o terceiro planeta mais perto do Sol. E cerca de 71% da superfície da Terra é composta por água. E por isso ela é chamada de planeta azul. Então, eu pergunto a vocês, por que então a Terra é chamada de terra e não de água? Vamos ver mais na frente. E também a Terra, ela é constituída quase que sua totalidade por rochas. E a Terra também ela não é redonda. Ela é geóide, o que isso quer dizer? Que ela tem umas deformações. Ou seja, ela não é totalmente redondinha, bonitinha, como a gente vê nas imagens. Mas isso daí quer dizer o quê? Não está errado imaginarmos o formato redondo da Terra, porque é uma ilustração para a gente entender melhor. Então, ela é uma ilustração, mas ela não é fiel à realidade da Terra. Aí, o planeta Terra é o terceiro planeta no sistema solar, próximo ao Sol. O que isso quer dizer? Que, por isso, por a Terra estar nesse local, ela consegue ter as características que suportam a vida na Terra. Um exemplo disso é Marte. Marte, a gente não consegue encontrar vida em Marte. Já foi encontrado água lá, mas não no estado líquido, que é encontrado na Terra. E se a Terra tivesse mais próxima ao Sol, elas teriam um aumento da temperatura muito grande, que é o caso que acontece com Vênus. E isso também iria trazer características que não suportaria a vida no nosso planeta. E para a gente entender melhor isso, nós vamos olhar as características da Terra na formação dela, porque a Terra ela é dinâmica, está em constante formação, movimentação, transformação. A Terra ela foi formada há cerca de 4,6 bilhões de anos, e isso é muito, muito, muito tempo. A superfície da Terra ela era muito quente. Imensas quedas de meteoritos, muitos terremotos, muitos vulcões ativos, ocorria descarga de raios e uma alta temperatura. O que isso fazia? A água dos oceanos ferver. E então o ar era repleto de vapor, ou seja, não tinha condições nenhuma da Terra primitiva ter vida. Porém, ao longo do tempo, a temperatura ela foi diminuindo e conseguimos formar os oceanos em estados líquidos. Então, a Terra ela é dividida em algumas partes. E a gente pode ver isso formando desde o seu interior. Por dentro da Terra, a temperatura é altíssima, constituída também por rochas derretidas por conta dessa alta temperatura e muita lava em constante movimento. Essas movimentações do interior da Terra, elas têm relações com os terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis, que são conhecidos como catástrofes naturais. E as camadas internas da Terra, elas são
desde a costa terrestre, depois para o manto, o núcleo externo, que é líquido por conta da lava, e o núcleo interno, que está sólido. Por dentro da Terra, né, como nós podemos ver, a temperatura ela é altíssima. Isso faz com que ocorra o tal do dinamismo do interior da Terra. O que isso quer dizer? Que as altas temperaturas vão fazendo uma movimentação. E essa movimentação é graças a um movimento causado nas placas que formam a Terra, que mais adiante nós iremos estudar. Então, agora, nós vamos falar sobre a superfície do planeta com o professor Idálio. Ele vai se apresentar para vocês e vocês vão conhecer ele. Olá, professor Idálio. Oi, turma. Oi, professora Juliana, tudo bem? Sou o professor Idálio e vou ficar com vocês, turma, durante algumas aulas, né? Fazendo o meu estágio, como a professora havia falado no início, na escola de vocês. E vamos participar de algumas aulas juntos, tá bom? Vamos continuar, então, o assunto, né, de dinamismo do planeta Terra. Então, como a professora estava falando do interior do planeta, agora a gente vai falar da superfície do planeta, né, da parte mais superficial, a parte externa. Então, por fora, a superfície da Terra é formada por um conjunto de placas, né, como se fosse um quebra-cabeça constituído por grandes, enormes placas, né, de rocha, de material sólido, por cima do manto, né, daquela parte interna do planeta. Então, a crosta terrestre ela é dividida em placas, as chamadas de placas tectônicas, né, que possui um dinamismo. Essas placas elas têm movimentos, né, entre elas, e esses movimentos é que causam o dinamismo do planeta em si também. Então, o dinamismo a gente encontra tanto no interior quanto no exterior, na parte externa do planeta, né? Também tem relação com as catástrofes naturais, como a professora estava falando, né? Dos terremotos, dos tsunamis, e também está relacionado com o surgimento de montanhas, de serras e dos continentes, como a gente vai discutir já já. Aqui é um exemplo, né, do movimento dessas placas, do dinamismo do planeta Terra, onde a gente vê aqui uma falha, né, uma ruptura entre duas placas tectônicas nos Estados Unidos, né, chamada placa de San Andreas, que tem esse corte que dá para ver lá, você andando de helicóptero, de avião, dá para ver esse corte na superfície dos Estados Unidos. Então, esses movimentos das placas, eles podem ser de várias formas, e esses movimentos é que causam os vulcões, né? A saída, né? Tá vendo aqui que uma placa se rompendo e está fazendo com que o magma, né? A lava que está no interior da Terra, consiga ir para a superfície. E isso vai através dos vulcões. Então, os vulcões é um exemplo de uma atividade causada pelo dinamismo da Terra, né? Pela provocação das placas tectônicas em movimento. As placas tectônicas em movimento também causam os tsunamis. Os tsunamis, eles são terremotos, vamos dizer, embaixo de um oceano, né? Embaixo de uma marinha. Então, isso causa o quê? Com que as ondas sejam difundidas e vão ao longo dos continentes, que vai se formar no tsunami em si. E também o movimento das placas tectônicas, eles podem ser um contra uma outra placa, né? Vão se chocar e esse choque vai passar para a superfície, né? Então, passando para a superfície, vai se formando serras, formando montanhas, isso há centenas de anos, há milhões de anos. Então, isso também é um exemplo de dinamismo do planeta Terra, formando as montanhas. Então, a superfície do planeta ela é muito dinâmica, né? Esses fenômenos que a gente acabou de ver, eles podem ser rápidos ou podem ser lentos. Esses fenômenos também podem ser perceptíveis ou não. Então, nós que estamos vivendo em cima dos continentes, né, sobre os continentes, a gente pode perceber esse dinamismo da Terra, como, por exemplo, um terremoto, né?
A gente, graças a Deus, o Brasil não tem risco de possuir terremotos por causa da localização dele, que é no meio de uma placa. Mas nos países que são nas bordas das placas, onde tem muito dinamismo, eles sentem os terremotos. Então, dá para você realmente sentir o terremoto. Então, é um fenômeno perceptível e rápido, porque acontece em poucos minutos. Já o surgimento de montanhas ou a formação do solo para que uma árvore, uma planta possa nascer bem, isso é lento e a gente não consegue perceber. Então, terremoto é um exemplo de fenômeno rápido e perceptível. Formação de cordilheiras de montanhas é um fenômeno lento e não perceptível. A formação do solo, né, a degradação e tudo mais, é um fenômeno lento e não perceptível também. Então, todos esses fenômenos, né, os tsunamis, terremotos e vulcões, eles são naturais do planeta Terra. Então, é uma dinâmica natural, viu? Não é causado pelo homem, nem é causado, né, por questões divinas ou algo do tipo. É natural do planeta Terra. Então, também acontecem dinâmicas no planeta Terra que não são naturais, né? Como, por exemplo, o desmatamento. Isso tem a ver com a ação humana, porque os seres vivos, todos, animais e outras plantas, também conseguem alterar a superfície da Terra, mas altera de uma forma menor. Já os seres humanos conseguem alterar intensamente a superfície do planeta Terra, como um exemplo do desmatamento, como exemplo das queimadas, como exemplo da poluição, né? Como aqui tem um exemplo da poluição das águas. Tudo isso são causas não naturais do planeta Terra, né? São dinâmicas que vão alterar a formação do solo, vão alterar tudo que tem no planeta Terra, né? Na superfície do planeta Terra, mas não é causa natural. Então, assim a gente termina a aula de hoje e discutir um pouco dessas causas, das catástrofes naturais e de quais são as características da Terra. Obrigado. Obrigada, professor Idália, pela sua participação. E aí, turma, entenderam um pouquinho sobre o dinamismo da Terra, que a Terra ela era muito diferente no início para o que ela era agora, e essas placas tectônicas, elas vão trazer uns, digamos, acidentes naturais, que são conhecidos lá da gente, né? O terremoto, o tsunami, os vulcões. Então, na próxima aula, a gente vai entrar mais a fundo nessa questão sobre o nosso planeta Terra. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato pelo WhatsApp, que eu estou aqui online esperando vocês. Até a próxima aula.